Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e os convido neste momento a orarmos juntos, pedindo mais uma vez a bênção do Senhor na transmissão e na recepção da sua palavra. Deus querido, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, pedindo a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. Tudo que fizermos aqui, ó Deus, seja segundo a tua vontade e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos abrir a nossa Bíblia. O texto de hoje é uma sequência do estudo que temos feito há algum tempo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Apenas um desses versículos do capítulo 6, tão pequeno, mas profundo, segundo John Stott, um dos mais contundentes da palavra do Senhor. E assim diz a palavra, eu convido a igreja para lermos juntos, nessa versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler juntos? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre cuidando daquele que cuida. E eu gostaria de dizer às crianças que nós vamos trabalhar sobre 3 palavras. Podem pegar aí seu caderninho. Você que está em casa também acompanhando o culto, caso esteja com papai e mamãe, peça ajuda. As palavras serão tratadas na área material, emocional e espiritual. Eu vou repetir: material, emocional e espiritual. Algumas décadas atrás, talvez essa informação não atinja muitos aqui presentes, nós vemos aqui uma média idade, para jovens bem mais novos. O máximo que nós tínhamos de comunicação, de compartilhamento, eram os telefones fixos, e nem todas as famílias tinham o privilégio de ter um telefone fixo em casa. De uma hora para outra, a tecnologia eclodiu e nós saltamos para ligações por meio de aparelhos celulares. Ainda no início dos celulares, aquilo que chamamos de tijolões, nós dizíamos: poderá chegar a época em que nós vamos falar e ver uns aos outros. Isso para muitos era somente ficção, um sonho. Hoje, na palma da mão, nós falamos, nós vemos, e não somente na cidade onde estamos, no mesmo DDD, no código de área, mas em todo o país. Obviamente que ainda temos algumas áreas precárias, mas em todo o mundo. Se pegássemos o telefone agora e fizéssemos uma ligação com alguém que está lá no Oriente, falaríamos com ele. Se fizéssemos uma ligação para a Europa ou para a América do Norte, falaríamos com a pessoa também, não obstante, obviamente, os fusos horários. Mas algo se tornou tão fácil e nos aproxima de maneira tão rápida. Várias redes, várias maneiras de serem compartilhadas as nossas vidas foram trazidas até nós. WhatsApp, Facebook, SMS, Telegram, e aí às vezes até lembramos que temos um telefone na mão. Essa semana, mais precisamente na segunda-feira passada, foi um caos total. Ouvi história, e talvez você tenha ouvido também, de que pessoa que tinha necessidade de falar com alguém da sua família ficou numa crise de ansiedade porque não conseguia saber uma informação de grande necessidade na área da saúde. E decorrendo o dia, lembrou-se que podia ter ligado, mas a sua expectativa era na área da troca de mensagens. Pois é, mesmo com toda essa facilidade que nós temos, muitas vezes nós estamos muito distantes de pessoas que estão ao nosso lado. Quer dentro de casa, quer no meio da nossa área de relacionamento, no trabalho, na escola e muitas vezes dentro da própria igreja.
O apóstolo Paulo tem nos mostrado, durante todo o estudo do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas, que os crentes cheios do Espírito Santo podem fazer, sim, dessa relação mútua uma relação diferente. E é por isso que eu quero pensar com os irmãos, desde as criancinhas pequenininhas até os mais experientes, e você que nos acompanha à distância, cultuando ao Senhor pela internet, sobre este tema, cuidando de quem cuida. Sobre este texto, nós vemos que isso só é possível para aqueles que estão cheios do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo age nele, e não se deixa levar pelas obras da carne, que os leva ou que nos leva para outros caminhos. A partir do versículo 1, nós vimos aqui no capítulo 6, e foi muito bem, não porque está ao meu lado esquerdo e do lado do meu coração, mas na semana passada nós vimos sobretudo a partir do verso 2 aqui o levar as cargas uns dos outros, e é desta maneira que cumprimos a lei de Cristo. Sim, cuidar de quem cuida é levar as cargas. Cuidar de quem cuida é cumprir a lei de Cristo. É colocar em prática a presença e a ação do Espírito Santo na nossa vida. É deixar o Senhor agir por meio de nós, usando-nos como instrumentos em suas mãos. Mas para melhor entendermos este versículo, quando nós lemos que aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, quem são aqueles que estão sendo instruídos? São os crentes, membros do corpo de Cristo, que ao longo da sua vida têm recebido da parte de Deus, por meio de homens e mulheres escolhidos por Deus, a palavra do Senhor. E você percebe que eu citei mulheres, porque nem sempre são só os pastores, mas eu quero convidá-lo a pensar, a lembrar quantas pessoas na sua vida lhe ensinaram a palavra de Deus. Possivelmente, em primeiro lugar, a sua mãe, que se esmerou e por amor se deu, se esforçou. Para muitos isso se aplica. No decorrer da vida, na escola dominical, nos departamentos infantis, hoje nós temos procurado envolver os homens, mas tipicamente é um lugar onde as mulheres se envolvem. E tias que ensinam as crianças, tios que ensinam as crianças. Mas muito mais diretamente, Paulo naquele tempo estava se referindo aos pastores, aqueles que pregavam, juntamente com eles homens que tinham sido chamados por Deus e preparados por Deus para anunciar o Evangelho, naquela igreja ainda primitiva, cheia de coisas a aprender, como nós ainda estamos, dependentes a cada dia de aprendizado. E ele diz que vocês devem, como membros da igreja, pessoas que estão sendo instruídas na palavra, fazerem participantes de todas as coisas boas aqueles que os instruem. Então, quem é o instrutor? São aquelas pessoas que se devotam na vida a instruir o povo de Deus, os escolhidos de Deus. E quais são essas coisas boas que Paulo está se referindo? Talvez a gente pense em coisas materiais. Todas as bênçãos de Deus estão aqui incluídas nesta colocação do apóstolo Paulo. Tudo aquilo que Deus livremente derrama sobre o seu povo, sobre a minha vida, sobre a sua vida, como algo vindo da parte dele por meio daqueles que nos instruem na palavra, todas as coisas advindas desta comunhão com o Senhor, desta presença do Espírito Santo agindo em nós. Nós que somos instruídos por Deus por meio dessas pessoas, não podemos esquecer daqueles que nos instruem, e devemos dividir com eles todas as coisas, diz a palavra. E que coisas são essas? Desde as habilidades e talentos que Deus nos dá, todas as bênçãos financeiras, as materiais e aquelas que muitas vezes nós não levamos em consideração, e que pessoas que nos ensinam estão precisando receber. Em suma, compartilhar, fazer participante, partilhar, cuidar de quem cuida, é ter vida em comum. Atos dos Apóstolos diz isso, que eles tinham tudo em comum.
projetos com este mesmo tema que nós estamos trazendo aqui nesta noite. Se você, no momento oportuno, eu te proponho que não agora, você colocar no Google, procurando em busca ali, cuidando de quem cuida, nós acharemos prefeituras, estados, governo federal, e começando ao contrário, governo federal, estados diversos, prefeituras diversas, instituições diversas propondo estes projetos chamados Cuidando de Quem Cuida. Todavia, na sua grande maioria, talvez a totalidade, não possuem a proposta de que isso só é possível, ou de que isso só seja possível quando o Espírito Santo está agindo em nós. Muitas vezes são coisas simplesmente materiais, não passam do social, e muitas vezes, se não quase todas, com uma visão política, com a procura de um ganho pessoal, partidário e assim também financeiro. Mas nós não podemos perder de vista que no âmbito da nossa igreja, sobretudo da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu quero citar para vocês, em 1999, no campo pastoral, a Igreja Presbiteriana do Brasil criou a Secretaria-Geral do Apoio Pastoral, pensando naqueles que ensinam, pensando naqueles que dirigem a igreja, pensando naqueles que pastoreiam o rebanho do Senhor. E a Secretaria-Geral do Apoio Pastoral foi também estendida aos presbitérios da igreja. O nosso presbitério de Brasília, ele possui uma secretaria presbiterial de apoio pastoral. E qual é a função, qual é a finalidade dessa secretaria ou dessas secretarias criadas pela igreja que nós fazemos parte? Na área pessoal, aconselhamento bíblico pessoal e familiar ao pastor ou àqueles que lideram, o estímulo, o conforto, a orientação, o encorajamento, o suporte nas mais diversas áreas e a solução de problemas. Na área do apoio do ministério pastoral, subsídios para a ação pastoral, crescimento espiritual, evangelização, pregação, aconselhamento, mentoria de vocações. A igreja está preocupada com isso, e a igreja tem procurado fazer isso de alguma maneira, mas a igreja somos nós. Muitas vezes nós deixamos esta missão para o secretário nacional ou secretário-geral do apoio pastoral, hoje coordenada pelo reverendo Valdeci Santos. Me chamou muita atenção quando eu vi a logomarca da Secretaria-Geral, criada pela de Apoio Pastoral, criada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, um grande cajado que simboliza o pastor supremo, um cajado melhor que simboliza aquele que está cuidando, e um cajado deitado que simboliza aquele que está dependendo do cuidado. Perceba que eu só posso cuidar como pastor, que nós pastores aqui à frente só podemos cuidar se nos submetermos ao cajado do pastor supremo, e é isso que ele tem feito. E muitos cajados, meus irmãos, tenho certeza disso, nós vamos pensar sobre isso nesta noite, estão deitados, ainda que em pé num púlpito, muitas vezes no seu coração estão abatidos, deitados, por causa de problemas materiais, lembram-se, crianças, por questões emocionais e por questões até espirituais, embora pastores que têm um cajado na mão para pastorear o rebanho. E dentro dessa visão, pensando no cuidando de quem cuida, eu quero dizer que só podemos cuidar de quem cuida por meio do compartilhamento das bênçãos recebidas, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está propondo neste versículo. Thomas Cook, chamado pai das missões metodistas, ele diz que fazer participante significa repartir, significa dar liberalmente. Ele diz que todas as coisas implica não apenas na manutenção, na subsistência, na côngrua, palavra difícil, né? No salário, naquilo que o obreiro tem direito de receber e recebe talvez mensalmente ou de alguma outra maneira ajustada com aquela igreja a quem este obreiro serve. Mas Thomas Cook diz que vai além disso, mas também outros ramos da benevolência e respeito, como o apoio emocional e espiritual. Esta questão fica muito clara quando nós vemos
Noutra versão, na versão fiel, onde o texto nos diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todas as coisas, de todos os seus bens, com aquele que o instruiu. E esse de todas as coisas, faça participando de todas as coisas, inclui bens materiais, questões emocionais e questões espirituais. Sobre as questões materiais, Deus deixou isso tranquilamente bem definido, quando institui o dízimo, dizendo que nós devemos trazer a 10ª parte de tudo aquilo que Ele nos dá, para que haja mantimento na sua casa. A Igreja Presbiteriana Nacional, glórias a Deus, tem sido ricamente abençoada nesta área, pelas condições dos seus membros, mas pela fidelidade dos seus membros, pelo entendimento que nada vem de nós mesmos, mas vem do Senhor, e para Ele devemos devolver. Acabamos de trazer nossos dízimos e ofertas, muitos fizeram isso via transferências eletrônicas, e por isso muitas vezes não vamos à frente, mas compete a cada um de nós examinar a si mesmo e ver se estamos em dia com esta questão diante do Senhor. E é desta maneira que Deus instituiu, para que haja mantimento, e dentro do mantimento da casa do Senhor haja o sustento da vida daqueles que nos ensinam, diz o Senhor dos Exércitos. De maneira que, com essa participação material, o Senhor nos convida, conforme o apóstolo Paulo trata neste texto, que nós sejamos benevolentes, que nós sejamos participantes, que nós tenhamos no coração, o coração entregue completamente na obra do Senhor, levando as cargas uns dos outros, para que haja realmente manutenção, e inicialmente esta manutenção material. Mas, lembram-se do cajado deitado? Muitas vezes esse cajado deitado está precisando de carinho, de amor, de brandura, de doçura, de um ouvido, de uma mão, de um ombro, de um colo, de uma sustentação emocional. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Um estudo publicado pelo Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura, ele aponta, prestem atenção, esse estudo é antes da pandemia, e nós acreditamos que durante a pandemia isso possa ter crescido assustadoramente. Um estudo de 2019 diz que 70% dos pastores, e onde nós vamos ler pastores, eu quero que você pense naqueles que nos ensinam. 70% desses lutam constantemente contra a depressão, 71% se dizem esgotados, 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias, 70% dizem não ter um amigo próximo. Eu particularmente ouvi de um certo pastor muito chegado, não está presente aqui, dizendo: Walter, pastores não têm amigos. Talvez isso seja assustador, preocupante. Pastor, que igreja é essa que nós fazemos parte? É porque muitas vezes aquilo que ouvimos de vocês, e isso é uma questão de ética pastoral, não podemos dividir com ninguém senão com Deus. Isso satisfaz, mas muitas vezes nos deixam numa situação complicada. E às vezes guardamos isso na mente, no coração, e às vezes é aquilo que nós ouvimos de alguém, que são pessoas que são assistidas por nós, pastores, ou aqueles que ensinam, mas muitas vezes o problema não é de terceiro, é nosso, e nós muitas vezes não conseguimos compartilhar com ninguém. E precisamos entender isso e perceber que nós precisamos de mentores, precisamos confiar uns nos outros, levar as cargas uns dos outros, neste mundo tenebroso, nesse mundo cruel, que muitas vezes nós vemos pastores, ao abrirem seus corações, serem puxados seus tapetes. Eu não citarei o nome, não citarei o assunto diretamente, mas hoje eu vi num grupo que faço parte, e não é da IPN, para tranquilizar o coração e a mente, mas um pastor criticando outra família, uma família diante dos colegas,
E ali houve uma série de comentários e veio à minha mente: eu preciso discutir esse tema, perguntando: pastor, o senhor cumpriu o texto de Mateus que diz que quando alguém pecar, nós devemos ir diretamente a ele antes de trazermos a exposição ao público? Talvez eu esteja pecando em comentar isso aqui, mas é preciso que a gente entenda que nós precisamos cuidar uns dos outros, e eu não posso fazer essa crítica. Ele ainda disse: eu vou responder no particular, ajudando a entender, como um amigo que cuida, que ajuda, que chama atenção. Quantas vezes nós, colegas aqui, pastores presentes, temos vivido a ajuda de um presbítero, de um membro da igreja, antigão, ou novinho, recém-chegado, que nos liga, que nos manda uma mensagem, e nós estávamos indo para lá, e aquela palavra nos faz entender a vontade de Deus, e a gente vai para lá, não por sermos levados por ventos, mas por entendermos, e pela ação do Espírito Santo, usando alguém como instrumento para nos abençoar e nos ajudar. Meus irmãos, na área dos sentimentos, sobretudo das emoções, porque é diferente emoção e sentimentos, psicólogos aqui presentes sabem bem essa diferença, falaremos sobre as emoções. Esse estudo nos mostra algo preocupante, e um pastor que pregou há algum tempo aqui, pastor Jorge Henrique Barro, não foi? Pregou aqui conosco algum tempo atrás. Ele é o diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana. Num dos seus escritos ele disse: prazer e dor são companheiras inseparáveis de um pastor. No mesmo dia, a alegria de uma criança que nasceu e o enterro de uma ovelha que partiu. Vai do alto para baixo numa gangorra de sentimentos que exige equilíbrio e serenidade o tempo todo. Já tem mais de uma década que nós sepultamos a vozinha de uma noiva que estava preparando o seu casamento durante muito tempo, mas a vozinha estava mal, e ela então disse: eu preciso marcar o casamento, e marcou, e a vozinha morreu naquele dia do casamento, ou na véspera do casamento, e a vozinha foi sepultada no Campo da Esperança pela manhã, e ela casou-se à noite, e os pastores que estavam num evento estavam no outro. É assim que nós temos experimentado. E não é à toa que eu quero gastar aqui um minuto, talvez, lendo o trecho de uma carta escrita por John Piper. A maioria aqui presente conhece John Piper, dos seus escritos, das suas pregações, e a carta é longa. Eu vou ler um trecho, onde em 2010, de 1º de maio de 2010 a 31 de dezembro de 2010, ele pediu licença à sua igreja. E ele escreveu então ao seu conselho, à sua igreja, carta dizendo assim: pedi aos presbíteros considerar esse recesso devido a um crescente sentir no meu interior, que a minha alma, meu casamento, minha família e o padrão que tenho levado no ministério necessitam de uma revisão de parte do Espírito Santo. Por um lado, ele quer deixar a igreja tranquila, tranquilizar a mente e o coração da igreja. Ele diz: por um lado, amo o meu Senhor, amo a minha esposa, os meus 5 filhos, as suas famílias, primeiro e antes de tudo, e amo meu trabalho de pregar, escrever e conduzir a igreja que pastoreio. Mas, por outro lado, vi algumas manifestações de orgulho na minha alma, que ainda que não tenham chegado ao nível de me desqualificar do ministério, entristecem-me profundamente e têm cobrado um alto preço na minha relação com a minha esposa Noel, o nome dela, e outros que são muito queridos para mim. A minha esposa e eu estamos sólidos como uma rocha quanto ao nosso compromisso um com o outro, e não há uma pontinha sequer de infidelidade de nenhum dos dois lados. Mas, como disse aos presbíteros, sólido como uma rocha não é sempre uma metáfora que satisfaz emocionalmente, sobretudo uma mulher. Uma rocha não é a melhor imagem da terna companhia de uma mulher. Em outras palavras, dizia ele, o precioso jardim do meu lar necessita ser cuidado. Eu quero dizer à minha esposa que ela é preciosa para mim de uma forma que, neste momento de nossos 41 anos de peregrinação, pode ser melhor dito ao retirar-me por um tempo de quase todos os compromissos públicos.
Os presbíteros, diz ele, no outro texto da carta, designaram a um grupo que se mantenha em contato comigo e aos quais eu possa prestar conta durante este recesso. É um pastor de renome, internacionalmente conhecido. E ele sabia da preocupação que ele tinha em relação às consequências disso. Mas o reflexo disso é o reconhecimento de que ele é homem. E embora servo de Deus, fiel ao Senhor, como ele disse, em casa, na igreja e em todas as áreas, ele dependia de um tempo para cuidar de si e do jardim da sua casa. Meus amados irmãos, eu quero dar 2 exemplos pessoais que falam profundamente ao meu coração, e eu preciso segurar a emoção pessoal, e eu peço perdão se isso falhar. Quando eu cheguei em fevereiro de 1997, aqui em Brasília, eu vim como capelão militar do Exército, então não vim transferido de um presbitério para o outro, mas minha família precisava de uma igreja enquanto eu trabalhava na função pastoral lá naquela instituição, embora eu também dependesse de um rebanho para fazer parte dele com elas. E nós visitamos algumas igrejas e pelo carinho e o amor que recebemos, ficamos aqui na IPN. Mas tão logo chegamos em fevereiro de 1997, meu pai, que já estava num câncer terminal, entrou numa situação de piora e ele faleceu. E naquela semana que precedeu o seu falecimento, nós fomos ao Rio. E quando voltamos, já no dia seguinte do seu sepultamento, eu estava chegando em Brasília. E naquele dia, meu telefone, quando entrou o sinal, tocou uma ligação. E um garoto, uma criança, e eu quero chamar a atenção das crianças, vocês são nota 10. Muitas vezes são vocês que trazem este apoio emocional para nós, pastores, seja num desenho do tupete do pastor Marco Antônio, seja num desenho da barba do pastor Davi, ou seja no brilho da careca do pastor Walter. Mas naquele dia meu telefone tocou e eu peguei, e entrou uma música que eu tenho que segurar aqui. Pastor, te amo meu pastor, pastor, te amo meu pastor. E a letra prosseguiu, era o Derek, filho do diácono, me ajuda, Reinaldo e Eline. Sim, não sei se hoje ele diria a mesma coisa, 24 anos depois, mas como eu tenho saudade dele, e aquilo não saiu do meu coração 24 anos depois. Mas isso está muito distante, pastor. Ano passado nós oramos, já na fase da Covid, por um jovem chamado Wagner, 42 anos. Eu tive o privilégio de conhecer a esposa dele como uma menina, e acompanhá-la e acompanhar a sua família. Ele eu conheci mais tarde, quando eu os casei. E acompanhei o nascimento dos seus 2 filhos, e os amamos como filhos, e eles entravam ali, e eu sentado aqui, de vez em quando o filho gritava assim, meu amigo, no meio do culto, não sei se alguém pôde ouvir alguma vez. E o Wagner teve Covid, e o Wagner ficou em situação precária durante muitas semanas, até que o médico disse para a família, olha, não tem mais opção. Ele só está vivo em função de algumas circunstâncias, mas ele não vai, talvez, resistir mais um dia. E então a família se reuniu e me chamou, vamos lá? Vamos lá no hospital, já tinha passado a fase da transmissão, e então eu estava na reunião de oração pela manhã, e eu disse, orem por mim, porque para mim hoje será um dos dias mais difíceis, quando eu estarei orando por alguém que talvez parta em alguns momentos, e estarei orando com uma jovem esposa, e com seus filhinhos que não poderiam estar, ou por eles que estarão se despedindo dos pais em algum instante. E lá nós fomos, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando terminamos a reunião de oração matinal, um irmão, e por questão de honra eu digo, Márcio Dionísio chegou para mim e disse, pastor, eu quero ir com o senhor, posso? Se eu não puder entrar, eu fico na portaria, na recepção, mas se deixarem entrar, eu fico quietinho no meu canto, eu não interfiro. E eu falei, por favor, vamos. E quando nós fomos e entramos naquela UTI, num cantinho preparado pelos médicos, porque ele estava em situação terminal realmente, e a família se reuniu ali em volta, e que me deram uma palavra para falar, eu senti 2 mãos
em meus ombros. Eu falei: Senhor, obrigado pela vida do Márcio, que apoiou-se sobre os meus ombros e disse: eu estou aqui com o senhor, pastor. E meus amados, aquilo foi um fortalecimento para a minha vida pastoral, saber que alguém estava comigo ali levando as cargas, caladinho. Enquanto não chegou aquele momento, ele estava lá no cantinho, a família aqui, o pastor aqui, amigo da família, e ele, naquela hora em que eu vou usar a palavra, ele chega e coloca as mãos sobre meus ombros, sem dar uma palavra. Ele carregou muitos e muitos quilos, muitas cargas que estavam sobre os meus ombros. É como se ele aliviasse, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo na minha vida. Levai as cargas uns dos outros. Só é possível pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pastor Marco Antônio, na pregação do domingo passado, citou que nossos relacionamentos são o termômetro da maturidade cristã. Nós precisamos buscar em Cristo Jesus este amadurecimento. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus, nas mãos de Deus, na presença de Deus, para que Ele nos capacite e nos use como instrumentos para a glória do Seu nome. E além do apoio, da assistência, do compartilhamento das coisas materiais, precisamos repartir os emocionais ou as emocionais, como vimos. Mas, sobretudo, precisamos repartir e compartilhar as bênçãos espirituais que Deus tem nos concedido. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, ele pediu: rogo-vos, e não é só peço-vos, é um rogo que vem do fundo da alma, do coração, aquilo que é realmente arrancado lá do mais profundo sentimento. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele estava sofrendo injúrias, ele estava sofrendo rebeldia dos que viviam na Judéia e que estavam colocando pedras de tropeço no serviço do Senhor, sobretudo ali em Jerusalém. E o seu pedido não era para que ele tivesse vida boa, tranquila, mas é para que a sua palavra, a palavra pregada por ele, a palavra de Deus, fosse bem aceita pelos santos. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz assim, no capítulo 6, versículos 18 a 20, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, ou seja, por aqueles que foram regenerados, santificados pelo Senhor, por isso são chamados de santos, todos os santos. Orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Efésios, uma carta escrita na cadeia. Essa é uma das 4 cartas escritas pelo apóstolo Paulo quando estava preso por causa do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Nós, pastores, precisamos da oração uns dos outros. Nós, pastores, precisamos da sua oração, da sua intercessão diante de Deus. Eu posso dizer que o maior exemplo que eu tenho bíblico de necessidade de acompanhamento, de oração, e também envolve aqui o emocional, é o Cristo encarnado, é o Jesus homem, quando vai ao Getsêmani, já citado na ceia do Senhor. Ele leva os seus discípulos e se afasta com alguns desses um pouco mais à frente e diz: olha, ficai aqui comigo enquanto eu vou orar. E enquanto ele ora, quando ele volta, ele os encontra dormindo. E ele questiona: não podeis ficar aqui comigo nem mesmo por um instante? E ele volta a segunda vez para um local reservado e vai orar. E quando ele volta a segunda vez, ele os encontra dormindo. E ele faz isso 3 vezes, e então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Muitas vezes nós estamos dormindo, muitas vezes diante da necessidade de alguém, nós estamos cochilando,
Muitas vezes, quando alguém está muito próximo a nós, tão íntimo como Jesus estava dos seus discípulos, nós não estamos dando a atenção devida, e isso vale para mim. E durante todo esse tempo que eu me coloquei diante de Deus pensando nesta palavra, eu fiquei buscando na minha mente como eu tenho cumprido. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E esse o instrui aqui não pode ficar só no presente, mas eu tenho que olhar para o passado e lembrar. Me permitam citar 3 nomes. O pastor Horácio. O pastor Horácio era um homem que na minha mente me ensinou muitas coisas na minha infância. E minha mãezinha que está nos acompanhando hoje à noite, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, lembra melhor do que eu do pastor Horácio, quando ia na nossa casa e me botava no meio da perna dele cruzada assim, contava minhas costelas. E até hoje eu brinco com algumas crianças quando eu tenho possibilidade, não agora na pandemia, até isso, não podemos contar costelas, meninos. E quantas costelas você tem? Então vamos contá-las. Isso me atraía para ouvir melhor o que o pastor Horácio tinha para a gente. Um segundo nome, senhor Zacarias. Ah, senhor Zacarias, se não fosse ele, o que seria da minha família? Um santo homem de Deus, iletrado, não sabia ler, mas ia lá em casa com a sua Bíblia velha, desgastada, de boiadeiro, e neste púlpito eu já devo tê-lo citado algumas vezes, talvez você mais antigo lembre disso. E ele dizia: Valtinho, lê para mim. E ele dizia: abra em tal lugar, livro, capítulo e versículo, e eu lia, e ele falava do amor de Deus. O que traz ao meu coração esta lembrança: gratidão, gratidão, gratidão a Deus por ter usado o pastor, o senhor Zacarias, e o terceiro nome, Silas Correia da Silva. Eu distante do Senhor, na adolescência eu me afastei, e num sábado à tarde, já contei isso aqui umas 10 vezes, no mínimo, chega o Silas com um violãozinho nas costas e todo tranquilo: e aí, Valtinho, lembra desse cântico? E trouxe à minha mente, ao meu coração, e foi 1, foram 2, foram 3, foram 4, e culto à noite, e mocidade no domingo, dia seguinte, e atividade da igreja no outro final de semana, e Valtinho está aqui pregando nesta noite. Glória a Deus, não ao Silas, mas eu tenho que agradecer a ele. O Silas está vivo, pastor Horácio já está no céu, o senhor Zacarias já está no céu, mas o Silas merece uma ligação minha e dizer: Silas, tenho orado por você, te amo e te agradeço, e me coloco à sua disposição. O que você está precisando que eu possa te ajudar? Ele me instruiu, ele me ensinou, ele um dia botou as mãos nas minhas costas, no meu ombro, e disse: filhinho de papai do céu, não fala essas coisas. Ele me discipulou. Você já pensou nisso? Você já parou para agradecer a palavra de Deus vinda por meio daqueles que têm te instruído? Vivemos num mundo que muitas vezes as pedradas são mais fáceis do que as carícias. Nós não estamos aqui, eu me despi. Eu falei: Senhor, quando eu falar essas coisas, não me permita ser entendido como presunção, como tentativa de lograr êxito para si próprio. Mas eu quero dizer, se a tua mãe te instruiu, seja grato a ela ainda nesta noite. Fale para ela: eu sou grato, mamãe, pelos ensinamentos de Deus por meio da senhora. Se um irmão aqui na igreja te instruiu e te ajudou, seja grato. Se o professor da tua classe de escola dominical te ensinou, te ajudou, seja grato, interceda por ele, pergunte se ele está precisando de alguma coisa, quer no material, quer no emocional, quer no espiritual. Mas nós precisamos levar as cargas uns dos outros. João Calvino adverte dizendo: os ministros da palavra eram negligenciados. E se ele fala eram, é antes da época dele, ali naquele período da reforma, porque a própria palavra era desprezada. Ou seja, quando nós deixamos de ser gratos, quando nós deixamos de compartilhar, é porque a palavra de Deus está sendo desprezada, porque a palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a palavra, a lei de Cristo. E esse é o desejo de Deus em nossos corações. Pois se a palavra for realmente estimada por nós, experimentada e colocada em prática, seus ministros sempre receberão um tratamento amável e honrado.
Às vezes dói. Paulo sofreu. Os demais apóstolos sofreram. Jesus sofreu. Por que nós não sofreríamos? Mas como é bom, como irmãos, nos amarmos e não nos amassarmos, como ouvimos já, terceira citação, domingo passado. Tenham cuidado de não abandonar os levitas, aqueles que cuidavam. Hoje nós atribuímos aos cantores, não é uma realidade, não é uma teologia apropriada. Levitas eram aqueles que cuidavam da casa do Senhor, do culto ao Senhor. Tenham cuidado de não abandonar esses que cuidam da casa do Senhor enquanto vocês vivem na sua terra. Não levem nenhum saco, disse Jesus, saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, ao mandar aqueles que foram enviados para evangelizar. Entre tantos outros textos. 1 Timóteo 5,17, Paulo fala aos presbíteros, e todos nós aqui somos presbíteros. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino do Evangelho. Então, quais são as aplicações que nós precisamos fazer nesta noite? Eu diria, a primeira é gratidão. Gratidão em nome dos pastores e gratidão daqueles que ensinam. Nós, pastores, nós que temos responsabilidade de ensinar, gratidão da nossa parte para com aqueles que têm orado por nós, gratidão pelas ações de incentivo, gratidão por toda sorte de apoio. No grupo do conselho, nesta tarde, nós recebemos, ou um presbítero aqui presente escreveu, dizendo: parabéns, que belo boletim, que trabalho maravilhoso. A honra, a glória é de Deus, e nós não queremos exaltação nenhuma, mas como é bom ver que um trabalho que está sendo feito, está sendo reconhecido, porque Deus tem operado em nós. Esta semana, eu recebi por gravação de voz: pastor, te amo, pastor, estou orando por você, numa voz feminina de uma irmã da SAF, ou da maturidade. Quantas expressões de amor, quantas vezes? Quantas vezes temos recebido o desenhozinho da criança que é entregue para a gente, com amor e carinho, que a gente vai guardando, colando ali nos quadrinhos de avisos, de lembranças. Às vezes o nosso coração mais maduro, mais adulto, não faz um desenhozinho, mas expresse o seu sentimento. E se tiver realmente que nos chamar a atenção em alguma coisa para uma correção, faça isso conforme Gálatas 6:1. Se algum for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais e que querem levar as cargas e fazer participante de todas as coisas boas aqueles que os instrui, faça com amor e brandura e cuide-se para que não venha a cair também, como nós temos que fazer com o rebanho, que vocês também façam conosco. E que todos nós nos coloquemos diante do Senhor, o supremo pastor, aquele que nos ensina, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o professor dos professores, que nós nos coloquemos gratos diante dele. Por fim, eu uso uma expressão do sábio Salomão em Provérbios 3:27, quando diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. E a igreja, a família da fé, é o primeiro lugar de onde o pastor ou aqueles que ensinam devem receber ou buscar a ajuda. Sem nos esquecermos, todos nós, que só pela ação do Espírito Santo de Deus vamos conseguir fazer a nossa parte. Quer a parte de ensinar, quer a parte de aprender, ou a parte de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Que Deus nos abençoe, e que Ele seja sempre presente em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir